Hoje vamos falar sobre os blocos econômicos. O que é um bloco econômico? Bloco econômico é um acordo entre dois ou mais países com o objetivo de reproduzir ou eliminar barreiras ao comércio e promover a integração econômica. Estes acordos visam facilitar o comércio, a livre circulação de bens e serviços, investimentos e, em alguns casos, até a livre circulação de pessoas. Como os blocos econômicos se classificam? Primeiro, a área de livre comércio. Os países membros eliminam tarifas e barreiras não tarifárias, como cotas e restrições entre si, mas cada país pode manter suas próprias tarifas com países terceiros. União aduaneira. Além da livre circulação de mercadorias entre os membros, estabelece uma tarifa externa comum para países não membros. Mercado comum. Inclui a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais, além de políticas econômicas harmonizadas. União econômica e monetária. Integração mais profunda, como a adoção de moeda única e políticas fiscais e monetárias comuns. Principais blocos econômicos. Os principais blocos econômicos iniciaram no fim da Segunda Guerra Mundial, momento em que diversos países estavam em situações econômicas complexas e desafiadoras. Os principais blocos econômicos são divididos em continente americano, UNSCA, Mercosul, CAN e CARIOM, continente europeu, UE, União Europeia, continente americano, COMESA, CEMAC, UEMOA, SADC e UA, continente asiático, ASEAN e intercontinentais, RCEP, APEC e a ANZFTA. O continente americano. UNSCA. A UNSCA é um acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá, que entrou em vigor em julho de 2020, substituindo o NAFTA. As principais mudanças incluem novas regras para comércio digital, proteção de propriedade intelectual, trabalho, meio ambiente e comércio de produtos automotivos. Seu objetivo é reduzir a burocracia e barreiras comerciais, incentivando o comércio e o investimento. Mercosul. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, é um bloco de integração econômica aduaneira e de livre comércio entre 5 países da América do Sul. Seus membros atuais são o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No entanto, outros países participam, mas com menos privilégios e deveres em relação aos países membros. Seu objetivo é promover o livre comércio entre os países membros, além de um movimento fácil de bens, pessoas e moedas. Comunidade Andiana de Nações. A Comunidade Andiana CAN, criada em 1969 pelo Acordo de Cartagena, é um bloco econômico formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Seu objetivo principal é promover o desenvolvimento econômico, social e cultural dos países membros por meio da integração e cooperação regional. Originalmente chamada de Pacto Andiano, passou a ser chamada de Comunidade Andiana a partir de 1996, após algumas reformas na organização. CARICOM. A CARICOM, Comunidade do Caribe, é uma organização regional criada em 1973 pelo Tratado de Chaguaramas, formada por 15 países membros e 5 associados. Tem como objetivo promover a integração econômica, social e política entre os países do Caribe. A CARICOM busca facilitar o comércio, a livre circulação de pessoas, bens e serviços, além de coordenar políticas externas, econômicas e de segurança, incentivando o desenvolvimento sustentável e a valorização da cultura caribenha. Eu vou explicar os blocos econômicos da África e da Europa. A integração econômica europeia, ela começou em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. E com a criação da União Benelux, formada pela Bélgica, pela Holanda e por Luxemburgo, o objetivo deles era facilitar o comércio entre esses países, eliminando barreiras alfandegárias. Esse foi o primeiro passo rumo à União Econômica da Europa. Já em 1952 surgiu o SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ela uniu os 3 países do Benelux com a França, a Alemanha Ocidental e a Itália, para entregar a produção de carvão e no aço no período de reconstrução após a guerra. A SECA foi importante por causa que ela criou confiança econômica entre os países. Já depois, em 1957, foi assinado o Tratado de Roma, que criou a CEE, Comunidade Econômica Europeia, que também foi conhecida como Mercado Comum Europeu.
mas o objetivo dela era criar uma zona de livre comércio onde bens, serviços e pessoas pudessem circular com mais facilidade entre os países sem precisar de visto. Mais para frente, em 1992, com o Tratado de Maastricht, a CEE evoluiu para a atual União Europeia, ou a UE como conhecida, e essa nova fase trouxe a livre circulação total de pessoas, bens, serviços e capitais, além de estabelecer um plano para criar uma moeda única, que foi o euro. O euro começou a circular oficialmente em 2002, substituindo as moedas nacionais em muitos países da União Europeia. No entanto, os países como o Reino Unido e a Dinamarca optaram por manter as suas próprias moedas. A União Europeia continuou crescendo, e vários países do leste europeu entraram nos anos 2000, como a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, Bulgária e Romênia, além da Croácia, que entrou em 2003. Outros países, como Turquia e Sérvia, ainda estão no processo de candidatura. Bom, agora já na África, os blocos econômicos eles acabaram surgindo um pouco mais tarde, com o objetivo de fortalecer as economias do continente e promover a união entre os países africanos. O principal bloco é a União Africana, que foi criada em 2002, que foi substituindo a antiga OUA, a Organização da Unidade Africana. E ela reúne praticamente todos os países africanos e busca promover a integração econômica, política e social. E um dos principais projetos atuais é a criação de Zona Livre de Comércio Continental Africana, que é para facilitar o comércio entre os países do continente. Já outro bloco importante é a CEDEAO, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que foi criada lá por 1975. Ela reúne 15 países da região, como a Nigéria, Senegal, Gana e outros, com o objetivo de facilitar o comércio, garantir a paz e promover o desenvolvimento regional. E também existe a SADC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que foi criada em 1992. Ela inclui países como a África do Sul, a Angola, Moçambique e a Namíbia, e trabalha também para desenvolver a economia e melhorar a infraestrutura da região sul do continente. Por fim, temos a EAEC, a Comunidade da África Oriental, que foi formada nos anos 2000. Ela é composta por países como Quênia, Uganda, Tanzânia e Ruanda, e está avançando em projetos da União Aduaneira no mercado comum. Sobre o bloco econômico do continente asiático, o bloco econômico asiático é composto por diversas organizações que promovem a integração econômica, política e social da região. Uma delas sendo a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Criada em 1967, é composta por 10 países do Sudeste Asiático: Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Brunei, Vietnã, Laos, Mianmar e Camboja. Seu objetivo é promover a cooperação econômica, política e cultural entre os membros, buscando a estabilidade regional e desenvolvimento econômico. Também temos a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Fundada em 1989, é um fórum que reúne 21 economias da região Ásia-Pacífico, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Austrália, Canadá, México, entre outros. Seu principal objetivo é promover o livre comércio e a cooperação econômica na região, visando o crescimento econômico e sustentável e a prosperidade dos povos. Há também a Parceria Econômica Regional Abrangente, assinada em 2020. É um acordo de livre comércio que inclui 10 países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, além de China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. É considerado o maior acordo comercial do mundo em termos de população e PIB, abrangendo cerca de 30% da economia global. O objetivo é facilitar o comércio e os investimentos entre os membros, promovendo maior integração econômica na região. Essas são as fontes que usamos e obrigada.